Eu conheço uma penca de gente que também viaja solo, mas existem milhares de pessoas que ainda se chocam quando conhecem gente como a gente. 3 tipos de reação. Quê? Por que você está viajando sozinho? Não tem ninguém pra viajar com ela. Coitada. Uau, que coragem! Eu sou a Renata Lemos e nesse vídeo eu vou contar pra você por que a sua próxima viagem tem que ser sozinha ou sozinho. Quem é vivo sempre aparece. Então, gente, viajar acompanhado, com a família, os amigos, o namorado, é sem dúvida muito legal. Você tá ali vivendo experiências novas, conhecendo lugares novos, tá ali compartilhando aqueles momentos, formando memórias juntos com aquela galera que você se amarra, que você curte. É sem dúvida excelente. Mas viajar sozinho também é muito maneiro. Basta você fazer isso a primeira vez, você quebrar o tabu, ver que não é um bicho de 7 cabeças, e aí na verdade você vai descobrir o quanto libertador é viajar sozinho. Então, não querendo botar pilha, mas já botando, nesse vídeo eu vou falar pra vocês sobre 6 vantagens e 6 desvantagens de viajar sozinho. Só pra dar aquele empurrãozinho assim que faltava pra você pegar essa mochila e meter o pé na estrada. Mas é óbvio que nada na vida pode ser tão fácil. Antes da gente continuar, dá aquele like, tô aqui esperando, ó, não vou falar nada. Apertou o like, já tá inscrito. Se não tiver inscrito, clica aqui, ó, botão vermelho. Tô esperando, clicou? Então tá, gente, vou começar pelas vantagens, que é pra vocês já ficarem animados logo de cara. Primeira vantagem, que é você só faz o que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer e, mais importante, no seu ritmo. Se você quer fazer uma viagem de noitada, sai todo dia, fica até 5 horas da manhã e depois acorda 3 horas da manhã no dia seguinte, você pode. Bater ponto em todos os pontos turísticos da cidade, acordar às 5h30 da manhã, você pode. 30 horas olhando todos os quadros do Louvre, você vai. Vai passar na porta e tirar uma foto lá na pirâmidezinha, tá bonito. Quem já viajou com galera sabe que às vezes amigos de longa data começam a brigar em viagem por causa dessas pequenas decisões. Quando você viaja sozinho, não tem estresse. Se alguma coisa der errado, a culpa é sua, é você, com você mesmo, que você resolve, não tem cobrança. Você só faz o que der na sua telha. Segunda grande vantagem, você acaba conhecendo muito mais gente. Parece controverso, mas de jeito nenhum é. Pensa só, quando você tá viajando com alguém, você tá ali o tempo inteiro interagindo com aquela pessoa que tá do seu lado. Então, quando você não tem ninguém pra conversar, você acaba ficando mais aberto e mais atento ao que tá à sua volta. E como comunicação é tipo uma necessidade humana, você não consegue ficar sem falar com ninguém. Então, você acaba puxando um assunto, pessoas puxam um assunto com você. Até os mais tímidos. Eu sou super tímida, já sei que você vai dizer que eu não sou, mas eu sou. E até eu consigo iniciar uma conversa. É até bom pra você ir perdendo a timidez, é uma forma de praticar. E a grande verdade é que tá cheio de outros viajantes solo por aí, e esse pessoal tende a se agrupar. De uma vez na Índia, nós éramos 7 pra ir pra festa e voltamos em 9 pessoas. E quando a gente parou pra conversar dentro da tuk-tuk voltando, a gente descobriu que todos nós ali estávamos viajando sozinhos. Não tinha ninguém acompanhado, e a gente era um grupo de 9 pessoas. E tem outro fato, que é a galera que te adota. Não sei se é porque eu sou mulher, ou porque eu tenho esse sorriso assim, simpático, carismático. Mas, cara, já aconteceu comigo muitas vezes. Famílias, grupos de amigos. A galera me adota mesmo. Na Indonésia, por exemplo, eu me lembro de uma noite que eu sentei num restaurante sozinha. Não deu 2 minutos. Vieram pessoas de 3 mesas diferentes me convidar pra sentar na mesa com eles. Então, quando você viaja sozinho, a última coisa que você fica é sozinho. Você só fica se você quiser. E quando você fica, na verdade, você não está só. Você está com você mesmo, que é uma excelente companhia, certo? Terceira vantagem, você passa a escutar muito mais o seu pensamento. Pela mesma razão da vantagem anterior, as coisas que passam pela sua cabeça, você não exterioriza pra ninguém, você não escuta a resposta, então o que você pensa meio que faz um eco. E aí você escuta o seu próprio pensamento. E aí você mesmo já, de repente, responde numa outra perspectiva. Então você começa a bater vários papos com você mesmo. E às vezes em voz alta. Na verdade, eu não sei se isso é uma coisa só minha. Eu até tenho curiosidade. Se tiver alguém aqui assistindo esse vídeo que também viaja solo, por favor, me conta aqui nos comentários se você também fala sozinho em voz alta. Porque, cara, eu acabo batendo altos papos comigo mesmo. Mas o legal é que, tipo assim, você começa a perceber as conexões que os seus neurônios fazem, o quanto longe o seu pensamento vai. É uma viagem muito maneira. Quarta vantagem, e pra mim uma das mais maneiras, você tem uma enorme oportunidade de autoconhecimento. Pensa
Pensa só, na grande maioria das vezes você vai estar num lugar que você não conhece, vivendo experiências novas, você vai ser confrontado com diversas situações inesperadas, inusitadas, e você tem que se virar sozinho, você tem que tomar as decisões rápido, sem conversar com ninguém, você começa a perceber também as suas reações a certas coisas, e de uma certa forma, porque você tá ali na sua plenitude, sem interferência de nenhuma outra personalidade do seu lado, você começa a perceber também as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta. É um pouco difícil de explicar isso porque existem várias sutilezas, mas eu já conversei com vários outros viajantes e é unânime que quando você viaja só, é uma grande viagem pro enorme mundo de você mesmo. E através dessas percepções você vê em você mesmo o que te agrada, o que não te agrada, e a partir daí você também tem oportunidade de crescimento pessoal, porque você acaba se curtindo, você acaba se divertindo com você mesmo. Várias vezes me pego rindo das coisas que passam pela minha cabeça, nas maluquices, que você acaba se apaixonando por você. Às vezes eu também me odeio e quero me dar umas porradas, mas assim, cara, você se conhecer, como você conhecer uma pessoa nova e uma pessoa que você se amarra, entendeu? E o melhor de tudo é que as coisas que você não gosta nessa pessoa, você pode trabalhar muito melhor do que as coisas que você não gosta nas outras pessoas que não estão dentro de você. Caraca, filosofia total. Pra mim, por exemplo, no meu ano sabático, o maior ganho da viagem inteira foi, sem dúvida, esse autoconhecimento. Pra captar meu ponto. Quinta vantagem. Você acaba vivenciando coisas que você não viveria se você tivesse acompanhado. Situação difícil de imaginar se você tá sempre viajando com alguém. Tem várias perspectivas, tá? Eu já vi gente dizer que viajar sozinha é bom porque aí você pode meter o pé na jaca e fazer tudo o que quiser sem ser julgado porque você tá em outro país e não conhece ninguém. Isso é uma perspectiva. Mas o que me fez, na verdade, adicionar esse item nesse vídeo foi uma experiência recente que eu tive. Eu fui pra Itália, de Cascana, qual o lugar mais barato pra viajar no Réveillon. E aí eu parei numa cidadezinha que eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu cheguei lá, fui descobrir que Siracusa era a cidade onde nasceu e morreu Santa Luzia. Santa Luzia é um personagem muito importante na minha vida. Eu não vou contar aqui nesse vídeo a história toda, mas eu e Santa Luzia, a gente tem uma relação assim. Se você quiser saber essa história, coloca aí nos comentários que quem sabe eu faço um vídeo no futuro contando. Enfim, o ponto é que eu fui pra igreja da Santa Luzia. Gente, chegou lá, rolou um momento, assim, transcendental. Eu caí aos prantos, comecei a chorar que nem a louca. Só que não era um choro de tristeza, não era um choro de felicidade. Era como se eu estivesse, assim, lavando a minha alma. E os meus pensamentos foram muito longe. Eu comecei a fazer várias conexões, ligar vários pontos da minha vida, tomar várias decisões. Foi uma parada, assim, eu saí de lá completamente inspirada, motivada. Foi um negócio do outro mundo. Agora imagina se eu tivesse acompanhada nesse dia. Provavelmente eu não teria vivido esse momento. Por quê? Eu ia ter alguém ali esperando junto comigo. Ou eu não ia nem me dar a oportunidade de sentar e gastar aquele tempo ali, porque eu tô acompanhada e a pessoa não ia querer ficar um tempão na igreja. Ou de repente eu ia querer ficar na igreja e se a pessoa não for muito desprendida, ela ia ficar puta comigo de ficar me esperando. Ou eu podia me sentir constrangida, entrar num momento tão íntimo ali, eu comigo mesmo, tendo alguém ali perto. Então assim, esse tipo de coisa só acontece porque a gente tá ali sem compromisso com ninguém, mas que você só vai descobrir se você se der essa oportunidade. Então agora vamos pra sexta vantagem, que pra mim é a melhor de todas. Que quando você toma coragem de viajar sozinho, você abre uma gama de opções na sua frente, gente. Quantas vezes você já tentou marcar uma viagem com alguém? Cara, vamos viajar em janeiro? Pô, vamos viajar, cara, mas janeiro ainda não venceu minhas férias, vamos em março. Pô, cara, março depois do carnaval, vou estar sem grana nenhuma, vai ser sinistro. Vamos em julho, então. Demorou, vamos em julho. Ih, pô, mas tô vendo aqui, julho é época de chuva lá, hein? Gente, são muitas variáveis que você tem que casar. Você tem que ter dinheiro na mesma época que a pessoa que vai viajar com você, tempo na mesma época, vocês têm que querer viajar pro mesmo destino. Enfim, às vezes é muito difícil casar isso tudo. E quando você não consegue casar, você faz o quê? Não viaja? De jeito nenhum! Gente, mete o pé na estrada! No outro dia eu tava pensando aqui com meus botões, duas coisas que eu aprendi que fizeram eu ter muito mais alcance de vida. Falar inglês, dirigir. Porque são coisas que me dão liberdade, mobilidade, me permitem sair do meu lugar comum. Eu posso adicionar uma terceira coisa aí, que é viajar sozinha. E essas coisas me permitem, assim, ir muito mais longe do que eu pensei que eu poderia ir na minha vida. Então, galera, essa foi a última vantagem desse vídeo, né? Porque tem várias outras vantagens. Mas como nem tudo são flores, é claro que também tem desvantagens de viajar sozinho. 6 desvantagens de viajar sozinho. Bom, a primeira de todas, como vocês já podem imaginar, é o custo. Você não tem com quem compartilhar alguns custos da viagem. Por exemplo, hospedagem, guia, táxi.
vai ter que pagar sozinho. Mas pra tudo tem soluções. Pro problema da hospedagem, por exemplo, existem os hostels, que é onde tem os quartos compartilhados. Você dorme com vários estranhos no mesmo quarto que você. E eu sei que essa é uma ideia que parece estranha a princípio, mas depois que você acostuma, é muito maneiro, porque também é uma oportunidade de você conhecer muita gente. Você pode compartilhar um quarto com 3 outras pessoas ou até com outras 19 pessoas. E aí vai sair muito mais barato, até mais barato do que se você fosse compartilhar um quarto duplo com teu amigo. No caso do táxi, por exemplo, você também pode ser um pouquinho mais cara de pau e se oferecer pra compartilhar o táxi com a galera. Tá saindo do aeroporto, tá todo mundo indo em direção ao ponto de táxi. Fala, ih, vai pra onde? Tal, vamos rachar. Você tem que ficar com essa logística na cabeça. Na China, tava chegando tarde no aeroporto e a cidade pra onde eu ia era 60 quilômetros dali. Só que a China, gente, é o desafio da comunicação. Eu não falo mandarim e eles muito pouco falam inglês. Quando eu entrei no avião, eu falei com a aeromoça, que era alguém mais provável de falar inglês, e tô procurando um pessoal pra dividir um táxi. Você me ajuda a descobrir quem vai? Gente, deu certo, acredita? Eu voltou e falei assim, tem esse casal aqui, eles vão e tal. Aí fui, dividimos por 3, são muito mais barato do que se eu fosse sozinha. Tem que ser um pouquinho atiradinha e resolve o problema. Segunda desvantagem, que na verdade vai de encontro a uma das coisas que eu coloquei como vantagem. Você não tem ninguém pra debater sobre nada. Tem que tomar todas as suas decisões sozinho. Talvez isso não seja problema pra pessoas muito bem resolvidas, mas eu, que sou extremamente indecisa, analítica, quero sempre tomar a melhor decisão, enquanto às vezes não existe, pra mim, às vezes é uma tortura. Mas na verdade talvez isso nem seja uma desvantagem, é uma oportunidade de aprendizado. Eu me lembro de uma vez que eu não sabia se eu casava ou comprava uma bicicleta. No Brasil, visitando, em aniversário da minha filhada, casamento da minha prima, cada um numa cidade diferente no mesmo dia, e eu ainda tinha que trabalhar, eu não sabia o que eu fazia, não tinha ninguém pra me ajudar a decidir. E aí eu perguntei pro motorista do ônibus, moço, mas e na minha situação, o que você faria? O cara me olhava com aquela cara de interrogação, assim. Enfim, o que você tem que aprender é que sempre a decisão que você toma é a melhor decisão que você podia ter tomado. Isso, ó, foi aprendizado. Terceira desvantagem, nem é assim uma desvantagem, mas eu botei aqui só pra contar 6, né? Não tem ninguém pra tirar foto de você. O que hoje em dia é um problema muito pequeno, né? Porque com todas essas câmeras que giram, áudio selfie, drone, tem várias soluções. Mas nem todo lugar que você quer tirar uma foto, uma selfie resolve. Na Noruega, eu fui tirar foto num lugar chamado Kjeragbolten, uma pedrinha presa assim em 2 canyons gigantes, super fotão, né? Só que pra você tirar aquela foto, você tem que estar numa distância. E o que vocês não sabem, atrás de um dos canyons ali tem uma mega fila gigante. Os malucos tiram tudo foto em pé. Eu fui tirar foto sentadinha, que eu fiquei lá agarrada e cagando inteira. Mas eu tive que escolher, baseado no meu achismo, gut feeling, intuição, uma pessoa que eu pudesse confiar pra ficar ali segurando a minha câmera, porque eu tive que largar a minha câmera com essa pessoa e ficar 20 minutos na fila num lugar onde eu não conseguia vê-la pra ver se ela tava ainda me esperando, se ela não tinha largado minha câmera lá, se ela não tinha saído correndo com a minha câmera. Mas graças a Deus a mulher ficou lá me esperando, tirou as fotos e tiveram algumas fotos que salvaram. Tem o problema da pessoa que também tirar uma foto horrível, né? Então, mas nem sempre é tão simples assim. A outra solução que você tem pra isso é o tripé. Esse que vos fala, enquadra a tua foto, liga no celular, tira, perfeito, você só tem que ficar carregando um pezinho, mas resolve muito. E aí vem a quarta desvantagem, que essa é uma desvantagem mais séria, que é nem tudo você pode fazer sozinho. Especialmente nós, mulheres. Às vezes, poxa, andar numa rua deserta de noite, pegar um transporte público com certo horário, até trilha. Na América do Sul tem muita história de assalto em trilha. Existem riscos. A gente tem que ser muito cauteloso pra saber o que dá pra ir e o que não dá pra ir. Eu já fiz várias trilhas sozinhas, incluindo na Argentina, no Chile. Graças a Deus deu tudo certo. Mas eu já ouvi várias histórias. Eu já fui roubada no Uruguai, num ponto turístico famosérrimo de lá, mas tava deserto, não tinha ninguém. Eu e Samantha fomos assaltadas com cara armado. Você tem sempre que se informar muito. Pergunta pras pessoas do hotel, é tranquilo de ir ali? Mulher sozinha, tranquilo de ali, tem que tomar cuidado, gente. Então, fica ligado. Quinta desvantagem, também muito chata, é que não tem ninguém pra olhar as suas coisas. Isso é triste. Especialmente em alguns momentos. Vai pra praia sozinho, você quer, mergulhar, passar um tempão na água. Dependendo de onde você está, não dá. No Rio de Janeiro não dá, na Índia não dá. Mas se você estivesse nas Maldivas, provavelmente você poderia mergulhar, dar uma volta na ilha, tomar um sorvete, bater um papo, tomar uma cerveja, pegar um barco, ver tubarão, voltar e a sua mochila ia até lá. Mesmo sabendo que o lugar é seguro, é bom você não arriscar. Outra situação é pra ir no banheiro. Eu ando com mochilão e ando com a mochilinha na frente. A mochila de ataque com todas as suas coisas de valor. Ir no banheiro de mochila... Pra homem é tudo mais fácil, né, cara? Homem tem muita vida mansa. Pois é, um homem é simples. Pra mulher não é simples. Quando é banheiro público, a gente nem senta. A gente vai naquela posição meio mais ou menos. E aí, cara, é impossível. Porque se você fizer assim com as costas, você já vai perder todo o seu equilíbrio com aquele peso todo que você tá. No aeroporto. Eu sempre vou no banheiro de porta aberta. Contando um segredo aqui pra vocês. Põe o carrinho na frente, deixa a porta meio entreaberta, fico ali ligada, em jogo rápido e tchum. Agora, a situação, gente, que mais me dá pânico, que eu tenho fobia, é quando você tá viajando de ônibus, o cara dá a
paradinha do banheiro. Porque essas paradas são, tipo assim, parada de beira de estrada, 5 minutos. Se for viajando de noite, pior ainda. E o meu medo é, tipo, quando você sai pra ir no banheiro, você obviamente vai levar sua mochila de ataque, mas o seu outro mochilão tá lá no bagageiro. Vai que você pega uma fila ou dá uma dor de barriga, sei lá, e você leva um pouquinho mais de tempo, quando você chega, o cara saiu fora. Quem vai sentir falta de você se você não está com ninguém? Ninguém vai falar, peraí, que minha amiga não voltou. Tem um desespero. Mas a minha técnica é, vou no motorista, ó, tá me vendo? Eu aqui, ó, cabelo comprido, essa cor aqui de roupa, eu tô sentada ali, banheiro, me espera, eu voltar, ok? E eu faço com todo esse gestual, que na grande maioria das vezes eu e o motorista de ônibus não falamos a mesma língua. Eu tenho que garantir que ele vai entender. Mas enfim, graças a Deus, gente, nunca fui abandonada. Espero não ser jamais nessa vida. Mas eu já vi isso acontecer. Do Equador pra Colômbia, ela deu um protesto, um trânsito do cacete, e algumas pessoas resolveram sair do ônibus pra dar uma esticada. O trânsito andou, o ônibus andou e largou as pessoas. Veio gente correndo atrás do ônibus, mas nem todo mundo voltou. Tenho quase certeza que tinha uma mulher sentada assim na minha diagonal que ela não voltou. Eu espero que ela tenha saído porque ela quis, porque senão, né, gente, triste história. Mas então, vamos pra sexta e última desvantagem. O fato de que com todo esse relacionamento que você cria ali com você mesmo, algumas pessoas podem achar que você tá ficando um pouco maluca. E eu falo sozinha, assim, numa naturalidade hoje em dia, eu já nem me acho maluca mais. Mas pra mim, eu sei que eu sou, tipo assim, maluca beleza, né? E eu espero que as pessoas que me olhem, elas achem que eu tô falando no Bluetooth, que eu tô de fone, mas a grande verdade é que eu tô batendo altos papos sozinha. Principalmente estando em países onde as pessoas, na sua maioria, não conhecem a minha língua, mais fácil. Então, assim, tem a questão que você acaba ficando muito desprendido de algumas regras sociais. Mas talvez isso não seja desvantagem, né? Então, o que a gente está concluindo com tudo isso? Que as desvantagens não são tão desvantagens, assim, são alguns fatores complicadores. A maioria dos que eu falei aqui tem solução, tem um workaround. Então, gente, na verdade o que importa mesmo são as vantagens, que são fantásticas, muito maneiras e transformadoras, entendeu? Então eu espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouquinho de quais são os desafios e quais são os encantos de viajar solo. E eu espero que você fique animado e comece a pensar na sua próxima viagem sozinho. E eu quero saber dos planos e quero saber também de como foi a experiência. Então me contem nos comentários. Muitos beijos e boas viagens. Tchau. Acabei, não creio, a terceira vez que eu gravo esse vídeo.